Você sabe quando surgiu a igreja? Qual a origem da igreja? Se ela nasceu na eternidade, durante o período do Antigo Testamento ou Novo Testamento? Então são assuntos como esse que nós iremos tratar não apenas na aula de hoje, mas durante todo o trimestre, né, nesse primeiro trimestre de 2024. Então, feliz ano novo para você que está chegando por aqui agora e assistindo a nossa primeira aula desse trimestre de 2024. Eu quero convidar você para mergulhar no nosso canal durante todo esse ano. Eu tenho certeza que muita coisa boa será compartilhada por aqui e que Deus te abençoe e te edifique através de cada postagem, de cada publicação que nós vamos fazer. Então este aqui é o nosso canal, Renato Bromochenkel. Entra nele aí, dá um joinha, faz a sua inscrição e ativa o sininho para que você receba em primeira mão as nossas aulas, os nossos ensinamentos aqui através da palavra de Deus, tá bom? Então vamos de aula, vamos aos nossos pontos aqui, a nossa introdução, para que você seja edificado e abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus. Neste trimestre nós iremos estudar sobre eclesiologia, que é uma das matérias, né, que compõe aí a teologia sistemática ou a teologia elementar, que vai trazer para nós o fundamento da igreja nesses 10 pilares aí que formam a base de ensinamento, de doutrinas, né, de conhecimento da igreja na face da terra. Nessas 10 doutrinas nós temos, por exemplo, a doutrina das Escrituras, que vai trazer para nós aí, né, a bibliologia, descrevendo como a Bíblia surgiu, né, qual é o seu autor, a sua origem, a sua inerrância, e assim, a partir dessa primeira doutrina, que é a doutrina das Escrituras, vai se fundamentando todas as outras, né, como a doutrina de Deus ou a teontologia, né, a doutrina da Trindade, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina dos anjos, né, a doutrina da igreja, que é essa eclesiologia. Eu já estou falando já na tradução já comum para você já compreender aí cada doutrina dessa que compõe. E falar sobre eclesiologia nestes dias atuais é uma doutrina importantíssima para o momento. Você sabe que o individualismo, né, o egocentrismo tem tomado conta não só do mundo, mas também até do contexto igreja. A gente tem visto muito aí essa ideia do individualismo tomando conta dos louvores, da pregação, aquela mensagem mais triunfalista, voltada sempre para o eu. Não é que a Bíblia não fale nada sobre você vencer, sobre você, né, ter vitória, sobre você ser um vencedor na vida, se você ser alguém que vai vencer e vai alcançar oportunidades. Mas veja que boa parte, né, das mensagens, ou na sua totalidade, quase que todas as mensagens, tem sido voltada sempre para esse egocentrismo, esse eu, voltado para o eu do homem, o individualismo. E se esquece que a igreja ela é tratada numa coletividade, né? Vós, nós, né? Somos. Então está sempre no coletivo, no plural, aonde abrange todas as pessoas que compõem o corpo de Cristo. Você já ouviu talvez alguém dizer assim, a igreja sou eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. Então já é expressões individualistas que não representam a verdade do que está no texto sagrado. Então palavras e frases como essa você vai acompanhar ao longo do nosso trimestre e você vai ver o quanto essa doutrina é importante para falar sobre essas pessoas que estão agora nesse movimento dos desigrejados, né? De cada vez mais a descrença na instituição ou na igreja tem cada vez mais aumentado, né? Lógico que devido também a alguns erros cometidos por algumas instituições, como também o próprio presente século, onde se trata tanto da individualidade, o indivíduo acaba esquecendo da coletividade. Numa certa pesquisa que foi feita recentemente, pontuou-se que 34% das pessoas entrevistadas respondeu que tem confiança na igreja. Esse número parece até ser um número bom, né? 34%. Porém, quando você vai ver que nessa entrevista dos entrevistados, 80% das pessoas se diziam cristãs. Acreditam nas Escrituras, acreditam em Deus, acreditam em Jesus. Mas na instituição, veja que o número diminuiu bastante. Isso é um dado muito sério, precisa ser levado com muita precisão, né, com muita urgência para os dias atuais, para que nós possamos nos fundamentar dentro da palavra de Deus. Dito isto, nós vamos
a nossa primeira aula de hoje, que vai falar sobre a origem da igreja. Vamos começar com esse primeiro tema e eu tenho aqui como objetivo, pelo menos 3 objetivos na nossa aula de hoje, que é descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história. Então você vai compreender, a partir da aula de hoje, como é que foi essa trajetória do povo de Deus durante o Antigo Testamento e também no Novo Testamento e na atualidade. Então descrever um pouco da história do povo de Deus através da Bíblia, através das Escrituras Sagradas. Vamos também apresentar a igreja como criação divina, como foi que ela surgiu, quem é o autor da igreja, quem criou a igreja e quando criou a igreja. E depois nós vamos tentar identificar a igreja como a comunidade dos salvos, essa comunidade de salvos, pessoas lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. Dito isto, vamos à nossa aula de hoje, que está muito boa. Esse trimestre promete ser uma aula maravilhosa, escrita aí por um escritor que eu admiro muito, que é o pastor José Gonçalves. Eu fiz questão de frisar o José aí, para não confundir com o Josué Gonçalves, que é um grande pastor também no nosso país. Mas o José Gonçalves, um escritor, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Água Branca, lá no Piauí. Tem uma graduação extensa, o camarada é top, muito bem formado, bem instruído na palavra e um expositor das escrituras muito autêntico. Ele já escreveu vários livros, na CPAD e em outras editoras, e também já escreveu várias revistas de escola bíblica dominical, tanto para adultos quanto para jovens. É um escritor muito bom, e aí eu diria que é dessa safra mais nova de obreiros aí, Não é tão novinho assim, mas já é dessa safra mais nova de escritores. Nós temos aí os mais renomados, como Antônio Gilberto, Elianai Cabral e tantos outros mais, mas ele vem dessa safra mais nova e muito bom escritor. Já escreveu vários temas muito bem escritos, que é a Porção Dobrada, aquela revista que tratou sobre Elias e Eliseu, Por que caem os valentes, Ovelhas também gemem. São temas aí maravilhosos para se ler e completar um pouco daquilo que será estudado neste livro ou nesta lição desse trimestre. Então vamos aos nossos pontos de hoje. O nosso primeiro ponto fala sobre o povo de Deus na Bíblia e na história. É bom que você entenda aqui o pensamento do autor a partir do momento que você vai ler toda a revista, ler pelo menos os principais temas da revista e leia também os principais temas de cada domingo e leia também aí um pouco da introdução para você compreender o pensamento que o autor quer passar, o que ele quer falar através do texto sagrado. Como também, nessa primeira lição, se você não observar, parece que o autor está defendendo que a igreja começou no Antigo Testamento. E aí você vai observar que a partir do segundo ponto, ele vai tentar descrever quando surgiu a igreja. Então é bom você estar atento a isso para não chegar já, não estudou a lição, não leu a lição e chega despreparado já falando que a igreja se fundamentou no Antigo Testamento e daqui a pouco, quando chegar no segundo ponto, no terceiro ponto, já vai encontrar um problema na hora de dar aula para o aluno. Aí o aluno vai te questionar e você vai ficar em maus lençóis, com muita dificuldade. O que o autor tenta passar para nós, a partir desse primeiro ponto, que é o povo de Deus na história, é de que não faltou, nunca deixou Deus de ter um povo para quem ou com quem ele se relacionava. Então Deus sempre se relacionou com o povo de Deus. O povo de Deus sempre existiu. E veja que no Antigo Testamento a palavra não era eclésia, mas era, aqui eu não sou muito bom de grego para falar isso aqui, mas segundo alguns leram aí, que é carral. Então o termo hebraico carral refere-se a um ajuntamento do povo de Deus. O ato de reunir-se em assembleia, o povo reunido. Veja, por exemplo, Deuteronômio capítulo 4, verso 10, que diz assim: No dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus em Horebe, o Senhor me disse, ajunta-me este povo. Então, ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias na terra, que viverem, e as ensinarão aos seus filhos. Então aqui para uma reunião do povo, para ouvir a leitura dos textos sagrados. Depois você vai ver também que ela se refere à congregação. Ela é traduzida também pelo termo congregação. Quando diz assim, dos cantos de todo o povo se apresentarão de todas as tribos de Israel na congregação do povo, Juízes,
capítulo 20, verso de número 2. Veja, por exemplo, também que se refere à multidão. 1 Samuel, capítulo 14, verso 47, diz assim: e toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas minhas mãos. É também traduzida por congregação de Israel. Isso é tudo no Antigo Testamento. Veja, por exemplo, 1 Reis, capítulo de número 8, verso de número 22, quando diz assim: e pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel. 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 2, diz assim: e disse Davi a toda a congregação de Israel: se vos parecer, se bem vos parecer, e se vê isso do Senhor, nosso Deus, enviamos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos durante todas as terras de Israel. Então veja aqui que sempre está aparecendo o texto sagrado em várias traduções, traduzido de várias formas. Para o povo reunido, para a congregação do povo, para a multidão, para a congregação de Israel e para um grande ajuntamento também. Em Neemias, capítulo 5, verso 7, diz assim: e considerei comigo mesmo, no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Então veja que no Antigo Testamento, essa palavra carral, ou essa palavra, né, que é traduzida por assembleia, por ajuntamento, por grande ajuntamento, por congregação de Israel, por multidão, ela se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou se reunia tanto com fins culticos ou não. Então, às vezes, poderia ser uma reunião militar, um ajuntamento solene, um ajuntamento espiritual. Várias vezes essa tradução era colocada desta forma, para que pessoas que se reuniam. Mas Deus sempre teve o seu povo no Antigo Testamento, ali, né, servindo a ele, buscando a sua presença e cultuando ao nome do Senhor. Veja que no Antigo Testamento aqui muda, já é o termo eclésia, que se refere à igreja cristã. Veja que é um termo equivalente a carral no hebraico, um termo no grego. Só que no grego essa palavra eclésia, como ficou muito conhecida a tradução, é os chamados para fora, né? Ek e clésia, que é chamado para fora ou fora do arraial, fora do grupo, do agrupamento, do contexto social, é chamado pessoas para uma reunião, para uma assembleia. Porém, no Novo Testamento não é apenas uma raça ou uma nação, mas todos que foram comprados pelo sangue de Jesus. Então agora no Novo Testamento não é a parte de a nação de Israel usar o termo ou em Israel que se usava essa ideia, essa expressão. Agora são todos que foram comprados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja que no Antigo Testamento havia expressão de forma ética, né? Ajuntamento para reuniões, para fins militares, era uma assembleia, uma convocação do povo. Não quer dizer que Deus não tinha o seu povo durante o Antigo Testamento, o pacto. Havia um povo com que ele tinha uma aliança, com que ele tinha um concerto. Mas já no Novo Testamento, nós vamos ver aqui agora que a igreja é aqueles que foram comprados. Por exemplo, Efésios capítulo de número 3, verso 6, diz assim: a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Agora não é só Israel, agora os gentios, né, que são pessoas de outras nações, de outras etnias, agora também pertencem à igreja. Diz, por exemplo, em Atos capítulo 20, verso 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Senhor, sobre quem o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então veja que aqui a igreja é aqueles que foram resgatados pelo sangue. Em Apocalipse, por exemplo, capítulo 5, verso 9, diz assim: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homem de toda tribo e língua e o povo e nação. Então veja que gente de todas as línguas,
né, de todos os povos, de todas as nações, foram comprados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma assembleia de crentes que se ajuntaram para adorar ao nome do Senhor. Um ajuntamento, a eclésia, né? É um ajuntamento de pessoas que se reuniram com o propósito de adorar, foram compradas pelo sangue de Cristo. Veja o que diz, por exemplo, em Atos, capítulo 12, verso 5, diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ainda em Atos capítulo 13, verso 1, diz que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Então veja que a igreja aqui, já toda vez que se refere à igreja, é aqueles que foram comprados pelo sangue, é aqueles que se ajuntaram para orar ou para adorar o nome do Senhor. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem com o intuito de adorar ao nome do Senhor. Veja que Jesus usou o termo com o sentido de povo adquirido pelo seu sangue. Mateus capítulo 16, verso 18 diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja que Jesus usa o termo igreja também se referindo à igreja. Então não é aqui a um ajuntamento militar, a um ajuntamento solene, político, uma outra. A reunião aqui sempre está voltada ao propósito de servir e de adorar o nome do Senhor. Veja, por exemplo, a igreja descrita nas epístolas de Paulo. Sempre vai designar a comunidade dos salvos. Veja, por exemplo, são vários textos aqui, eu não vou ler todos, mas você vai ver, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, diz: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso também. Veja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 4, verso 14, verso 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Veja, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 17. Assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. E o que ordeno é o que ordeno em todas as igrejas. Então veja que, mais uma vez, aí a igreja sempre está falando sobre quem? A comunidade dos salvos. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazeis vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então veja que sempre vai estar se referindo àqueles que foram comprados, salvos, né, redimidos no sangue do Senhor, aqueles que foram chamados para adorar ao nome do Senhor e se reunia com esse objetivo. Então você já viu aqui, né, que carral é um termo referido ao Antigo Testamento, eclésia é um termo se referindo à igreja no Novo Testamento, e também nós podemos ver na história cristã. Há quem creia, por exemplo, que a igreja subsiste, né, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Aqueles que colocam aí Pedro como a pedra fundamental da igreja. Só que se esquecem que a Bíblia Sagrada diz que o fundamento da igreja é Cristo. Este é a pedra, né? A pedra angular, a pedra de esquina. Então ele é o fundamento, a base, o alicerce da igreja. Então aqueles que colocam Pedro desconhecem a história, porque a história não mostra nenhum sucessor para Pedro, né? A história não mostra quem foi o substituto de Pedro como aquele que deu continuidade à fala ou aquele que lidera a igreja até os dias presentes. Então, de forma errônea, né, querem colocar essa ideia aí de que Pedro é o primeiro líder da igreja, o primeiro papa da igreja, o fundamento da igreja, e isso a Bíblia não nos ensina. No Novo Testamento, a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma, um sentido bíblico e mais preciso sobre o que é uma igreja. Veja, por exemplo, que uma igreja muito histórica nos Estados Unidos, uma igreja americana, diz assim, uma denominação protestante histórica diz assim: a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Em um documento de denominação pentecostal diz assim: o corpo de Cristo,
a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu. Então veja que para se fazer parte da igreja, não está aqui ligado a um rótulo da igreja. Depois nós vamos estudar mais à frente, né, em uma das aulas, sobre a importância da instituição divina e a instituição humana, ou a igreja como organismo e como organização. Então, guarda aí que mais à frente nós vamos comentar nas próximas aulas sobre esse tema, mas é preciso entender que alguns, né, dessa denominação aí que se diz que a representante fiel da igreja é a única igreja na face da terra, querem deter para si esse poder de representante de Deus. Mas veja que a igreja ela é formada pelo corpo de Cristo, é formado pela habitação de pessoas lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. Veja, por exemplo, Efésios capítulo 1, verso 22 a 23, que diz assim: E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem é o cabeça aqui? Cristo, que é a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então quem foi que Deus colocou como cabeça da igreja? Cristo e não Pedro. Então, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Veja, por exemplo, Hebreus capítulo 12, verso 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, todo aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, né, que confessa Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, essa pessoa já é eleita para fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela faz parte da igreja do Senhor. Daqui a pouco nós vamos desenvolver mais um pouco esse raciocínio. Então veja que o resumo desse primeiro ponto é que o desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e da história cristã. Então, tanto no Antigo quanto no Novo, e durante toda a história, vai se mostrar um Deus que se relacionou com o seu povo e sempre teve um povo à sua disposição. E aqui nós vamos passar para o segundo ponto, que vai tratar diretamente sobre o tema da revista, que é a origem da igreja. Então, ou seja, o segundo ponto diz a igreja como criação divina. Então, desde a eternidade, a igreja estava onde? No coração de Deus e foi idealizada por ele. Conforme Efésios, capítulo de número 4, diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, né, diante dele em amor. Aqui eu paro para fazer uma explicação para que você possa entender. Então, quando você vai compreender quando a igreja surgiu, ela surge, né, no pensamento, ela surge como um ideal de Deus na eternidade. Porém, ela é inaugurada, ela vai ser edificada ali, quando ela vai ser inaugurada, vamos dizer assim, que ela vai abrir as suas portas, né, como uma inauguração que se dá numa loja. Isso acontece no Novo Testamento durante o dia de Pentecostes. Gostei muito da explicação do pastor Ciro, quando ele fala sobre Brasília, que nasceu um projeto, né? Alguém idealizou na mente o projeto, através do presidente da época, Juscelino Kubitschek, juntamente com Ney Maia. Então eles desenvolvem um projeto para a construção da cidade de Brasília. Então quando eles pensam aquele projeto, criam o projeto, né, o arquiteto cria toda a desenvoltura que seria feita naquele lugar, escolhe possivelmente um lugar onde se faria, mas a partir de então tudo era um projeto. Depois é que entra na execução do projeto. Isso acontece também quando você vai fazer a sua casa. Você vai até um arquiteto, né, ali é um engenheiro, e diz: olha, eu quero fazer uma casa assim, eu quero que tenha isso, eu quero que tenha aquilo, e você dá todas as ideias que você tem para o arquiteto. Ele senta, vai fazer todo o rascunho ali, todo o desenho, né? Hoje já é bem aperfeiçoado através dos computadores, aí através, né, dos programas, e ele te apresenta uma planta de como vai ficar a sua casa. É possível até colocar móveis, o carro na garagem, a piscina, e fazer todos os efeitos necessários como se já existisse. Mas ali está ainda o projeto.
Depois você vai contratar uma empresa ou um mestre de obra, aí, um pedreiro que vai executar o projeto. E depois você vai inaugurar a casa quando você entrar para dentro dela. Então entenda a criação, a existência da igreja nesses projetos. O projeto da igreja, ele nasce na eternidade, quando Deus nos elegeu em Cristo. Veja que Cristo não tinha vindo ainda, mas nos elegeu em Cristo, porque já era um projeto de Deus enviar Jesus Cristo para resgatar o homem dos seus pecados. Então o projeto nasce na eternidade e ele vai sendo prometido, desenvolvido ao longo da história. No Antigo Testamento já é possível ver promessas, falas de que a igreja iria surgir. Veja, por exemplo, no Antigo Testamento você vai ver aí, por exemplo, a igreja não existia, né? Mas já no Antigo Testamento já vem dizendo que a igreja seria um mistério, seria algo para Israel, prometido, né? Pretendido para a nação de Israel, que ia abençoar todas as famílias através, né, da nação, da família de Abraão. Prediz, por exemplo, a semente espiritual de Abraão. No Antigo Testamento prediz um novo concerto. Fala que a igreja é esse mistério que seria revelado no fim dos tempos, na plenitude dos tempos. Então, veja que todo o Antigo Testamento é o desenvolvimento desse projeto. Até que quando Jesus vem em carne, morre por todos os nós pecadores, e a igreja então tem o seu dia de inauguração, a sua abertura inicial, o seu pontapé inicial, a partir do momento em que ela recebe a manifestação do Espírito Santo. Ali na descida do Espírito Santo se dá o pontapé inicial. Alguns autores querem discordar, alguns teólogos discordam, mas na sua maioria os teólogos concordam com esse raciocínio, com esse desenvolvimento. O Norman Geisler tem um texto maravilhoso, o livro de apoio a essa lição traz esse comentário de forma muito precisa, argumentando pelo menos em 7 pontos a interpretação de Efésios capítulo 1, mostrando que a igreja ela é sim, né, fundada no dia de Pentecostes, inaugurada naquele dia, mas há todo um projeto de Deus ao longo da história, tanto lá na eternidade como durante o Novo Testamento, o Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. Eu espero que você esteja me compreendendo. Veja, por exemplo, que Paulo vai falar em Efésios capítulo 3, verso 3 a 6, dizendo que a igreja é um mistério. Ele diz assim, olha, como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, a qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, hoje a igreja ela é composta não da nação de Israel, mas de todos os povos, todas as línguas, né, tribos e nações, raças, hoje compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então esse mistério que fora revelado era exatamente o que Paulo está se referindo aqui, a igreja. Na mente de Deus a igreja já existia. Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né, para que os homens fossem resgatados através da sua morte. É o que vai dizer, por exemplo, Efésios capítulo 5, verso 25, quando faz a comparação ali da noiva, né, da esposa, com o seu marido, e dizendo que o marido precisa se entregar pela igreja, assim como Cristo se entregou pela igreja. Assim como Cristo se entregou pelo seu povo, deu a vida por eles. Então isso vai mostrar que Cristo veio para essa realidade. Então a igreja como criação divina, a igreja como um ideal de Deus, segundo subponto aqui, a igreja como uma realidade concreta. Ela sai do ideal, ela sai só do pensamento, do projeto e se torna algo criado na plenitude dos tempos, conforme Gálatas capítulo 4, verso 4. O início da igreja acontece o quê? Na plenitude dos tempos. Então veja, por exemplo, Efésios capítulo 1, verso 10. De tornar, né, a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Então, quando a igreja passou a existir de fato, todos os teólogos, na sua maioria, vai defender que foi no Pentecostes. A igreja ela não é citada nos evangelhos
né, de Marcos, de Lucas, de João. Não é citado que a igreja se reuniu, que a igreja esteve em oração, que a igreja esteve orando. A princípio, ali só Jesus é que menciona, quando ele diz que iria edificarei, ele vai dizer, né, edificarei. Está dando num futuro simples, é que eu não sou muito bom de português, mas talvez tenha alguém me ouvindo aí, vai entender que Jesus está falando sobre um futuro simples. Está usando uma palavra de um futuro simples, que é edificarei a minha igreja. Então está dizendo que a igreja será edificada a partir dele. E diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então não há citação da igreja. Quando Mateus cita a sua existência, cita como um evento futuro, que é o que ele vai citar, Mateus capítulo 16, verso 18. Então a igreja no Pentecostes, depois do Pentecostes, Lucas passa a destacar a igreja e usa pelo menos 24 manifestações ou expressões da palavra igreja dentro do Antigo Testamento, já no Novo, dentro do Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Veja que Lucas também é o escritor do Evangelho segundo escreveu Lucas, mas ele não usa o termo igreja lá, ele só usa cá, porque ele entende que agora a igreja está formada, agora a igreja está inaugurada e ela agora segue como representante do reino de Deus na face da terra. Então, quando o Espírito Santo ele é derramado no Pentecostes, após a ressurreição de Jesus, a igreja se torna, ou se tornava naquele dia, uma realidade concreta. Como diz o texto, em Atos capítulo 2, verso 1 a 2, dizendo assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então está aqui uma prova viva, um exemplo vivo da igreja do Senhor Jesus Cristo existente a partir do dia de Pentecostes. Então a igreja surgiu como ideal de Deus na eternidade e tornou-se realidade concreta no Pentecostes. Deu para compreender? Ela surge como ideal na eternidade com Deus, mas ela passa a ser desenvolvida e construída mesmo no Novo Testamento, que é dada a sua inauguração e se torna uma realidade concreta. Vamos ao nosso terceiro e último ponto, para a nossa lição não ficar muito grande, muito extensa. A igreja como a comunidade dos salvos. Então, que comunidade dos salvos é essa? Como as pessoas podem fazer parte da igreja? Como as pessoas podem fazer parte deste corpo? Como quem é essas pessoas aí que fazem parte da igreja de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Quem são essas pessoas? São aqueles regenerados pelo sangue de Cristo. Quando diz Atos capítulo 2, verso 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja que a partir do arrependimento de pessoas regeneradas pelo sangue de Cristo é que elas têm o direito de participar e de fazer parte deste corpo, de fazer parte desta igreja, que são os chamados para fora. Pedro aqui está dizendo que se dá o ingresso de uma pessoa na igreja por meio de quê? Do arrependimento e do batismo, quando ela é batizada e quando ela também alcança o arrependimento, há uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Então é formada por pessoas regeneradas que fizeram pública uma profissão de fé. Ou seja, o ingresso não se dá por adesão, mas pela conversão. Não é aderir à igreja, não é uma adesão, é uma conversão. Quando você se converte, quando você larga as velhas práticas, abandona o mundo, o pecado, para se tornar uma nova criatura. Logo que ninguém é transformado do dia para a noite. Assim, no sentido de mudar todos os hábitos, todo o comportamento. Você é alcançado por Cristo e à medida que você vai vivendo o Evangelho, vivendo a graça de Deus, esta graça vai lhe transformando, vai lhe renovando, esses velhos hábitos, você vai sendo despido. É como alguém que foi tirado de um charco de lodo, foi tirado do lamaçal do pecado, está todo sujo ali ainda, e ele é colocado dentro de um banheiro para tomar um banho, e aí vai passando pelo processo da santificação, para que assim ele alcance a perfeição. Então, é mais ou menos por aí, dá para você entender a nossa comparação, tá certo? Então, a palavra arrependimento, ela significa mudança de mente, que a palavra grega é metanoia. Então, é uma palavra
ligada à metamorfose ou transformação, quando a pessoa passa igualmente aquele processo que acontece com a largata, né, que ela vai para o casulo e ela se transforma numa borboleta, né? Ela vira agora um inseto que consegue voar. Então essa é chamada de metamorfose ou metanoia, que é aquilo que passa por uma mudança. Então o que é a palavra arrependimento para nós? É a transformação, é a mudança de mente. É uma transformação completa feita por meio da presença do Espírito Santo e da sua palavra. Pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas graças ao Evangelho tiveram suas vidas transformadas através da palavra de Deus. Veja, por exemplo, a revista Ensinador Cristã, ela diz que o significado de igreja refere-se primordialmente não às instituições e culturas, sim, mas sim a pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo e que agora permanecem nele. Então, ainda que hoje você tenha o hábito de chamar uma instituição de igreja, né? Ah, você congrega onde? Eu congrego na igreja tal, aí você diz o nome da sua denominação, né? Igreja Assembleia, Igreja Batista, Igreja Pentecostal, Igreja, né, Missionária Unida. Então, várias igrejas têm, Igreja Quadrangular, Igreja Universal, Igreja Mundial. Então, esses termos que a gente refere à igreja, isso é um termo que a gente tem e não é errado dizer que é uma igreja, mas o sentido original da palavra igreja na Bíblia está se referindo a pessoas e não a uma instituição específica. É bom que você tenha isso em mente. E na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, por exemplo, diz assim: a conversão da pessoa leva à comunhão com grupos de crentes em Jesus. Aí continua: a cabeça da igreja é Cristo, sendo ele mesmo o salvador do corpo e acrescentando ao corpo, ou seja, à igreja, aqueles que herdam a salvação. Então nós repudiamos qualquer outro fundamento da igreja que não seja Jesus Cristo. Negamos que exista igreja se Cristo não for glorificado nela e se o evangelho não for proclamado, crido e obedecido. Então, se esta igreja ela não tem Cristo como fundamento, o alicerce, né, o fundamento não é Cristo, nós refutamos essa instituição, este ajuntamento como igreja do Senhor. O Mike Pilman, por exemplo, um grande escritor, né, da era moderna, diz assim: entrar na igreja não era uma questão de unir-se a uma organização, mas de tornar-se membro de Cristo, assim como o ramo é enxertado na árvore. Então que fique bem claro que a igreja aqui defendida, né, ensinada, que a origem da igreja é a igreja invisível, a igreja que não está necessariamente ligada a uma organização. Depois, numa próxima aula, nós vamos falar sobre a importância da organização para que você compreenda que a igreja precisa sim de uma organização para que ela possa desenvolver todas as suas, né, doutrinas, a sua organização, as suas disciplinas. Ao longo do período você vai entender a importância disso aí. Então, para fazer parte da comunidade dos salvos, você precisa ser regenerado pelo sangue de Cristo, segundo, selado pelo Espírito Santo. A igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, né, passa a fazer parte dela. As pessoas passam a fazer parte dela a partir do momento que são selados com o Espírito Santo. Por exemplo, veja o que José Gonçalves deixa escrito no seu livro, né, como apoio para esta revista de escola bíblica dominical. Quando ele diz assim: quando recebemos a Cristo como Salvador, é o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo. Então, esse é um batismo de iniciação. Veja bem, ele faz de nós membros do corpo de Cristo. A igreja, isto é, o corpo de Cristo, é o elemento em que somos batizados. E o Espírito Santo é o agente desse batismo. Então, por outro lado, o batismo no Espírito, no qual Cristo é o agente, é um batismo de capacitação que está em Atos capítulo 2. Então são, portanto, duas coisas diferentes.
Então, uma coisa é o batismo com o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. Isso é um assunto para uma outra aula completa sobre o assunto, mas é bom que você saiba distinguir o que nós estamos falando aqui. O que é o batismo com o Espírito, aquele batismo que nós somos batizados no corpo, que é a igreja, né, e batizados também no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Que aí alguns dizem que é do Espírito e no Espírito, para que possa fazer uma distinção melhor assim, para que você possa compreender. Então vamos dar continuidade, já concluindo a nossa aula, que é o batismo de Cristo e do Espírito Santo. O apóstolo Pedro também disse, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação. Atos capítulo 1, verso 4 e 5 diz, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, o dia de Pentecostes é um revestimento de poder. É como eu estou vestido com esta camisa e eu acabo vestindo uma outra blusa, né? um paletó aqui por cima. Então, isso é um revestimento. É isso que aconteceu no dia de Pentecostes, que é esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, com que nós somos batizados. Lógico que há algumas denominações que discordam, né, dessa doutrina pentecostal que é pregada, né, pela Igreja Assembleia de Deus e por muitas outras denominações. Inclusive várias outras denominações não chama batismo com o Espírito Santo, mas chama de segunda bênção, chama de plenitude do Espírito, né, o dom do Espírito e assim por diante. Mas contanto que nós cremos neste revestimento de poder, né, nesse batismo com o Espírito Santo que nos capacita para fazermos o exercício da obra de Deus aqui na terra. O Espírito os batizou no corpo de Cristo. Um batismo de iniciação formando a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, que diz assim, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Então veja, por exemplo, o que vai dizer aqui para nós o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, quando diz assim, o batismo em um Espírito não se refere nem ao batismo em água, nem ao batismo no Espírito Santo que Cristo outorga ao crente, como no dia de Pentecostes. Refere-se, pelo contrário, ao ato do Espírito Santo batizar o crente no corpo de Cristo, a igreja unindo-o a este corpo, fazendo com que ele seja um só com os demais crentes. É a transformação espiritual, é a regeneração que ocorre na conversão e que coloca o crente em Cristo. Biblicamente, isso é o que nós pregamos e o que nós ensinamos. Então, resumindo e concluindo esse terceiro ponto, nós podemos dizer como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito Santo. Eu espero que até aqui você tenha compreendido a nossa aula, tenha sido edificado e nós queremos concluir a nossa aula dizendo que nós vimos aqui como a igreja surgiu, como ela foi fundada por Jesus. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento. Então, aqui é para refrescar a sua mente. Ela surgiu no plano de Deus, um plano desde a eternidade, mas ela vem ser estabelecida já no Novo Testamento. Ela não foi idealizada por homens, nem está fundada sobre teses humanas. Ela está fundamentada em Cristo. O fundamento é Cristo, que é o cabeça da igreja. E é um grande privilégio para mim e para todos vocês fazerem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, fazer parte desta igreja que está edificada em Cristo e fundamentada na palavra de Deus. E aí eu deixo aqui uma frase, né, de David Duncan, quando ele diz assim, Duncan, que diz assim, a natureza e o propósito divinos da igreja
impossibilita um fundamento meramente humano para ela. A igreja é uma instituição divina, estabelecida pelo próprio Deus. Ela tem características e propósitos divinos que a enaltece em relação a qualquer instituição humana. Na Declaração de Fé da Assembleia de Deus diz: a verdadeira igreja é constituída por todos os fiéis remidos de todas as eras e de todos os lugares, formando o corpo místico de Cristo por meio do Espírito Santo. A cada crente salvo, ele se torna um membro deste corpo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha tido uma boa aula e até aqui tenha sido edificado pela palavra de Deus. E eu espero que você que ainda não é inscrito no nosso canal, você faça isso agora, tá bom? Então, dá um joinha, faz a sua inscrição e deixa aqui o seu like, né? Ativa o sininho aí para que você possa receber as nossas notificações, as nossas mensagens, a informação de quando postamos algo novo aqui no nosso canal. Nós vamos mudar a data de postagem das nossas próximas aulas. Vamos sempre estar colocando aqui pela segunda-feira para antecipar o projeto, para que você possa ser muito bem edificado, né, e ter tempo bastante para preparar a sua aula. O pessoal começou a me pedir para que eu pudesse antecipar bastante a nossa aula e nós vamos estar fazendo isso a partir desse trimestre, nas próximas aulas que virão aí, tá bom? Então, Deus te abençoe, que a paz de Cristo alcance a sua vida. E não se esqueça de deixar aqui o seu comentário e a sua opinião e ver aqui algumas sugestões de livros que vamos colocar na nossa descrição. Deus te abençoe em nome de Jesus.